Oi, tudo bem? Eu sou o Gabe, eu faço live no site roxo praticamente todos os dias. Se você quiser dar um salve lá, só dá um salve lá. Quando esse vídeo sair, a gente provavelmente vai continuar fazendo IRL, jogando um pouquinho de Overwatch e esse tipo de coisa. It's all in the cards. Hoje eu queria falar um pouco sobre League of Legends, porque ele foi um jogo que eu passei muito tempo jogando ele, na verdade, uns 5 anos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas em média uns 5 anos. E cada vez que eu passava mais tempo no jogo, eu sentia que ele tava ficando diferente. Eu tinha cada vez menos vontade de entrar nele. Mas tem alguma coisa no cerne dele que me interessa de uma forma mais profunda. E eu queria entender um pouco melhor o porquê eu deixei de jogar League of Legends, os problemas que eu encontrei, como eu encontrei esses problemas, tudo mais. Então a gente vai para um vídeo que é um pouco mais scriptado, né, do que o normal, das coisas que eu faço, que geralmente são só falando. A gente vai com um vídeo com um formato, etc, etc. Então, vamos lá. Feeling blue. Eu comecei a jogar League of Legends em mais ou menos 2014, 2013, nessa faixa de coisa. Em 2 ou 3 anos eu me diverti muito jogando ele. Era um jogo que eu juntava com os amigos, em que ele era um dos contratos sociais, né? Uma das coisas que a gente fazia em grupo. Mas em 2020 ele meio que acabou completamente pra mim. O League acabou mostrando os verdadeiros problemas dele depois de muito tempo jogando ele, né? Eu quero explicar o porquê que eu acredito que o League of Legends foi um jogo que dava criatividade, que valorizava a criatividade, que trazia modos de jogos diferentes, que deixava você jogar de formas diferentes, pra um jogo em que faz 7 pessoas te odiarem profundamente por você não ter pego o campeão que eles queriam que você pegasse pra função que eles queriam que você fizesse. Mas de onde chegar nisso, eu queria dar uma passada muito por cima na empresa e como ela chegou no que ela tá hoje, player base e esses dados mais básicos, pra gente saber com o que a gente tá lidando. Lady Luck is smiling. O League ele surgiu numa baseada de MOBA lá nos meios de 2008 e 2009. Foi na mesma época que o StarCraft 3 tinha saído e lançava uma cacetada de mod, tanto que tem gente que trabalhava ou trabalha até hoje na Riot e chegou a trabalhar nesses mods. Basicamente ela era uma empresa pitica de tudo. Sei lá, não tinha nem 15, 20 pessoas direito, talvez até menos. E eles estavam trabalhando na produção do Warcraft 3, ou na produção de mods do Warcraft 3. E quando você pensa no League of Legends antigo, nas primeiras versões, é muito clara a influência que o Warcraft 3 tem, principalmente que os primórdios do Dota tem em cima do League. As coisas que eles mudaram foi botar um pouco mais de cor, deixar o jogo um pouco mais ágil, mas de modo geral, ele é bem parecido com o Dota e dá pra você sentir muito bem a influência dele, né? Da Blizzard, do Dota, de tudo no League of Legends. E lá pra mais ou menos 2012, o jogo estourou pra caralho por causa de competitivo, por causa de Twitch, por causa de player base aumentando cada vez mais, por causa do investimento na comunidade, etc, etc. Eu lembro que em mais ou menos 2011, 2012, 2013, nessa época, eu cheguei a ir ver um campeonato presencial, mas eu acabei indo antes da final do dia, porque eu não tive... Eu tinha alguma coisa pra fazer, mas eu cheguei a ir uma vez lá, eu não sei se eu tenho foto ainda, se tiver vai estar aparecendo na tela em algum momento. Mas basicamente a gente pode falar que no Brasil o League cresceu majoritariamente por causa de stream, por causa de pro player e por causa do cenário. Na Coreia do Sul o bagulho é um pouco diferente, porque você tem que botar os cafés na equação também, além de competitivo, além de stream, além de pro player, a gente tem que botar os cafés que são quase como as nossas antigas lan houses. Junta uma galera num lugar, sei lá, uns 20, 30 computadores com diversos jogos, e você vai lá com seus amigos por um preço baratinho e meio que joga o que você quiser. Hoje, quando a gente pensa em League of Legends, a gente pensa num jogo que é praticamente possível de não se falar quando a gente tá falando de PC e a gente tá falando de influência. Já chegou a lotar estádio no Brasil.
o bagulho. Tipo, não é pouca coisa, tá ligado? Indo no presencial pra ver 10 malucos clicar no mouse e apertar botãozinho no ritmo certo, do jeito certo, com todo um trabalho mental, assim como é xadrez e outros esportes que não são, né, de coisa física. Se eu não me engano, a player base do League of Legends tá em pouco mais de 32 milhões de pessoas. Isso é gente pra caralho. Isso não tem como a gente fingir que esse jogo não tem influência em outras coisas e que ele não vai ditar padrões, porque ele vai. Isso também é um pouco preocupante, um pouco mais pra frente, a gente vai discutir. Mas, de modo geral, a gente tem que saber que o League saiu de um jogo que tinha uma empresa com, sei lá, 10 pessoas, que trabalhavam no Warcraft 3 ou em mods de Warcraft 3, e que fizeram um jogo próprio, e esse jogo tomou uma identidade muito específica agora. Pra mim, nos últimos anos, o League perdeu um pouco dessa essência divertida. Quando ele foi comprado por essa empresa chinesa e os personagens passaram por toda uma transformação visual, o jogo ficou um pouco mais automatizado, mas a gente vai entrar nisso um pouco mais pra frente. Charmed, I'm sure. Eu dei toda essa aula da história do League of Legends muito por cima, mas a verdade é que eu não sabia muito disso na época que eu comecei a jogar. Quando eu falo de League, eu não falo de um jogo que eu ia no Google pesquisar as coisas, mas sim de um jogo que eu aprendi jogando. De um jogo que eu literalmente fiz tudo nele jogando. Experimentei tudo jogando. Muito pouca coisa eu ia ver fora. Era 2013, 2014, 2015, mais ou menos. O Grand Chaser tinha acabado de morrer. Ou ele tava pra morrer, tava muito perto de morrer. E eu já tava um pouco cansado dele, pra falar a verdade. E na época de faculdade, um brother meu virou e falou: tem esse jogo aqui que chama League of Legends. Eu não gostei muito dele, de começo. Eu tive uma certa resistência a baixar esse jogo. Mas eu tenho uma certa resistência pra baixar jogos novos, né? Mas quando eu baixei, eu joguei uma partida contra essa pessoa, um x1. E eu fiquei 0,27. Por que isso é importante? Esse maluco já jogava o jogo há um tempo, eu tinha acabado de jogar. Ele sabia de tudo, eu não. Esse fator ele foi extremamente importante pra mim, porque a porrada que eu tomei no League fez eu acreditar que ele era um jogo sobre habilidade. Então, por muito tempo eu achei que o League era um jogo só sobre habilidade, só sobre ser bom, o que não é verdade. Isso eu quebrei um pouco a cara com o tempo e descobri que era um jogo coletivo, pipipipopopó, mas de cara eu achei que ele era estritamente sobre habilidade e os outros fatores não importavam, mas importam. E eu descobri isso nos primeiros meses jogando. Eu lembro que quando eu abri a tela do League, quando eu literalmente comecei a jogar, eu vi uma tela estranha. Ela tava cheia de corrente verde, uns negócios verdes, umas energias emanando verde. Um bichão com uma cabeça de energia, 3 tentáculos gigantesco. E uma lanterna. Eu fiquei curioso pra ver o que ele era, mas eu não tinha lá os pontinhos pra comprar na época, o que hoje é Essência Azul. Antes chamava IP, eu não tinha os IP na época pra comprar ele. Mas, quando eu abri o jogo, eu fui revirando os campeões, né? Vi aquela lista que na época tinha 100, 100 e pouco. Ou talvez até um pouco menos. E eu vi um maluco que tinha um chapéu, tinha umas cartas, tinha uma vibe meio cowboy, meio pirata, meio não sei o que. E ele me lembrou muito o Gambit. E eu gosto muito do Gambit. Então ele foi um dos primeiros personagens que eu peguei pra jogar. Que foi o Twisted Fate, né, no caso. Eu adorei o Twisted Fate, de começo. Ele servia um propósito muito específico pra mim. Ele atacava a cartinha, o que eu já achava muito legal. Ele andava muito rápido, o que eu também sempre gostei de personagens mais rápidos, mais ágeis, mais ligeiros, nas coisas, do jeito que eles fazem as coisas. Ele podia se teleportar com a habilidade dele, na época, pra qualquer lugar do mapa, se eu não me engano, ou pra uma boa região do mapa. Era maior do que é hoje, pelo que eu lembro, mas eu posso estar errado. E, basicamente, ele tinha uma variedade incrível de build. Na época você podia fazer TF Jungle, TF AP, TF AD, TF ADC. Eu fiz muita coisa com Twisted Fate na época. O que hoje já não tem como. Eu lembro que depois que eu tomei esse pau, né, de jogar com esse amigo que eu peguei, tudo, pipipipopopó, eu fui jogar contra a gente do meu nível, porque não tinha como eu ficar apanhando toda vez pra esse amigo. E pela porrada que eu tomei da última vez, quando aconteceu, eu consegui me virar bem. Eu consegui entender um pouco melhor, mais ou menos, o que as pessoas do meu nível estavam fazendo. Tudo bem, eu experimentei build, testei posicionamento, e com o tempo foi ficando praticamente tudo certo. Cada partida que eu jogava eu ia aprendendo um pouquinho do jogo. Eu não sou o tipo de pessoa que vai parar e pegar e vai ler, tipo, o que uma habilidade vai fazer, ou a porcentagem que ela vai dar ou vai calcular. Não. Para mim, o jogo ele tem que ser jogado. Então, eu vou aprender ele enquanto eu jogo. Eu não me importo se eu tô dando 5% a mais ou 5% a menos de dano.
Mas isso é importante no League. Só que eu nunca entendi isso, eu nunca consegui abraçar isso como mecânica própria do jogo. E conforme eu fui me entendendo no jogo, eu não gostava muito de jogar no top, eu não gostava muito de jogar no mid, eu não gostava muito de jogar no bot, eu jogava como suporte e como jungle, majoritariamente. Jungle é a lane que eu mais me entendi com o jogo, porque era a lane que eu também tinha mais liberdade. Eu podia fazer os bichos do jeito que eu queria, eu podia mexer nas coisas do jeito que eu queria, eu conseguia editar de alguma forma o ritmo do jogo. E eu nunca fui de fazer as coisas como o jogo queria que eu fizesse, ou como as pessoas queriam que eu fizesse. Então eu fazia absolutamente tudo jungle. Eu fazia Zyra, eu fazia Morgana, e na época eu fazia até Thresh. Quando lançou o Bardo, eu fiz muito Bardo jungle porque ele andava pelo mapa. E era divertido, e funcionava. E eu tenho lembrança de poucas vezes as pessoas reclamarem dessas minhas escolhas de campeão. Só que conforme o tempo foi passando, as coisas parecem que foram mudando um pouco, e o que era só um momento de diversão e o que era só coisa foi ficando mais sério. E aí as pessoas começavam a xingar porque eu não tava pegando o campeão X pro top, ou o campeão X pra jungle, ou o campeão X pra mid, ou o campeão X pra suporte. E aí foi que o League pra mim começou a mostrar a verdadeira face dele, que é uma desconexão muito forte. E a gente vai falar disso agora. Pick a card. O League ele tem um problema muito sério sobre uma desconexão artística e de game design. E eu acho que o Thresh pode exemplificar isso melhor do que qualquer outro campeão. Já que a gente tá falando do Thresh mesmo, vamos a ele de base. Eu quero fazer um pequeno experimento com vocês. Eu vou passar algumas imagens e algumas cenas. E eu quero que vocês me falem, esquecendo o que vocês conhecem de League, o que esse campeão é e o que ele faz no jogo. Se ele é top, se ele é mid ou se ele é bot. E se ele dá dano, se ele protege, o que ele faz. Vamos lá, vai passar as imagens. Quando eu olho pra essas coisas, ele me parece ser um tipo de açoitador. Ele prende as pessoas na corrente, ele anda por lugares escuros, então parece que ele precisa daquela lanterna pra iluminar esses caminhos. Ele parece bater com a ponta daquela foice que tem, daquela lâmina que tem. Eu imagino, quando eu olho pra ele, que ele vai dar muito dano com essas coisas. Que ele vai ter um certo controle de grupo e que ele vai dar muito dano. E a figura que ele me passa é meio solitária, quase um tipo de carcereiro mágico do inferno espectral, de alguma forma. Né? Porque ele tá andando em lugar escuro, ele tá prendendo pessoas, então é meio que uma associação muito simples pra mim fazer. E eu imagino que, claro, ele vai dar dano físico, porque todas as armas dele são físicas. A foice dele não é espectral, sabe? Não tem nada que demonstre magia, né? E eu também imagino que ele vai, né, enrolar as pessoas naquela corrente e tudo mais que eu já falei anteriormente. Pra mim, ele parece ser um tipo de jungle, talvez um top. Ou um jungle ou um top, um lutador jungle top, né? Mas ele não é nada disso. Ele é um suporte. Quando você olha pra isso, pra essa imagem aqui, não é suporte que vem na sua cabeça. E esse é o problema. Todos os caminhos de design desse personagem trazem a ideia de que ele vai fazer outra função. Mas quando você abre o jogo pra ver, ele é outra coisa diferente. Quando você abre o League pra jogar, o Thresh, ele só traz as pessoas pra perto dele, ou pra longe com o E. Ele tem um dano que não aguenta uma lane sozinho, e os crowd controls dele, os CCs dele, são muito lentos. E as animações demoram muito pra acontecer. Então aquela coisa que a gente imagina da agilidade das correntes batendo, não acontece muito, é só um sabe qual é? É muito lento. E isso acaba atrapalhando para que você acerte as outras pessoas. Mas principalmente quando você vê nas cinematics, principalmente na última que saiu da cena aí do Lúcio, é Lúcio o nome dele? Lucian. Lúcio é do Overwatch. A do Lucian, ele bate com a corrente, ele quebra a arma, ele é muito rápido com a corrente, ele é mais rápido que o tiro dos personagens, muitas vezes. Esse é o problema. Eu podia fazer isso com diversos personagens. Eu poderia fazer isso com
Urgot, eu poderia fazer isso com Katarina, eu poderia fazer isso com Kennen, eu poderia fazer isso com diversos personagens. Mas a gente vai perder muito tempo, então vamos focar no trash por enquanto. Going somewhere. Eu tinha conversado com vocês sobre o League tirar a criatividade de alguma forma. Para mim, isso entra no fator de que a Riot, ela entendeu, ou talvez forçou esse competitivo de forma que ele ditasse como o jogo fosse jogado. A explosão do competitivo em qualquer cenário vai fazer com que as pessoas sigam aquilo, porque na cabeça delas é só o que vai dar certo. É a forma correta de jogar. E aí você começa a ter uma separação de pessoas que seguem esse competitivo para pessoas que não seguem esse competitivo. Então você divide a comunidade em dois completamente e você gera separação nessa comunidade. Parte disso é a origem do problema do League of Legends. Eu lembro quando nem todas as partidas significavam a vida das pessoas. A galera brincava, a galera testava coisa nova, a galera fazia umas builds loucas, tipo, vamos pegar Trash Blitz, puxar os caras pra torre, ou eu vou fazer Lulu AD, faz Sona tanque, sabe? E isso se perdeu um pouco hoje. Porque o competitivo forçou isso de alguma forma. E porque as pessoas não fazem nada que não esteja no competitivo de alguma forma. Eu percebi porque eu sempre joguei de Morgana top, e da última vez que eu joguei League, das últimas vezes, na verdade, eu tentei fazer Morgana top e eu fui praticamente escorraçado. Foi xingamento e ping a partida inteira. Eu lembro que eu tava streamando League of Legends no site roxo e eu perdi uma partida. E na época eu ainda mandava o link no chat pras pessoas. Tô fazendo live, se quiser conversar, não sei o que lá. Tipo, de boa, porque pra mim sempre foi de boa. E eu sofri ataque homofóbico, gordofóbico, transfóbico, bifóbico por semanas da mesma pessoa. Eu tive que aumentar a segurança do canal de tão a sério que levavam esse jogo. Isso não é à toa. A Riot é complacente nisso de alguma forma. Porque ela não vira e fala sobre diversão, pros seus amigos, esse tipo de coisa. Tanto que quando você abre o League agora e você vai ler, ele meio que fala, tente ganhar. Não se divirta, tente ganhar. Isso muda completamente como as pessoas veem o jogo. Eu entendo que a comunidade de League queira copiar a cena competitiva de uma forma tão absurda que até uma escolha que seria absurda dentro do competitivo faz sentido pelo contexto em que ele tá. Mas as pessoas esquecem o contexto que ele tá, tipo, sei lá, um Trundle mid contra um bicho que tem muita vida e que bate de perto. Um Trundle vai conseguir segurar isso. E as pessoas começam a pegar Trundle sem parar. E só jogam de Trundle nesse período. Por mais que a comunidade queira copiar o que os pro players fazem, a comunidade não quer estudar o jogo da maneira que os pro players fazem. E aí a gente fica nesse limbo, nesse lugar meio estranho de separação, onde eu quero ser tão bom quanto essas pessoas, mas eu não quero gastar tanto tempo e nem estudar o jogo tanto quanto essas pessoas e aí formar basicamente o que é uma boa noção de jogo, o que é um bom jogo, o que é um não sei o que é um não sei o que lá. Essa parte, não. Pra mim, essa falta de noção de jogo e querer copiar tudo que os pro players fazem é a ânsia de ser bom. Quando a gente pensa, sei lá, no fenômeno do Neymar, ele tinha lá o cabelo de moicano e todo mundo tinha o cabelo de moicano. Isso não vai te fazer jogar melhor, mas é aquela sensação de estar próximo daquele ideal inalcançável. Então é claro que o menino que tá na rua jogando bola, ele não vai achar que é o Neymar porque ele tá de moicano. Mas ele entende de alguma forma, inconsciente, subconsciente, etc, de que ele tá mais perto do Neymar. Quando eu vejo a galera pegar os mesmos picks que os pro players, sem estar na mesma partida ou na mesma situação que os pro players, me suscita essa ideia de que é a mesma sensação do moleque que tá com o cabelo do Neymar. Eu tô mais próximo do pro player do que parece. Eu me sinto mais próximo do pro player que parece. Eu tô fazendo as coisas mais ou menos como ele faz. Eu debati comigo mesmo um pouco. Se eu deveria botar isso ou não no roteiro. Se eu deveria falar disso, mas eu acho que é importante. A player base do League não é madura. Ela não entende que toda partida tem uma porcentagem de 50% de ganhar ou perder. Independente de quem você tá jogando ou com quem você tá perdendo. Ou de quem que você tá jogando. É 50%. O outro time tem as mesmas chances que você. Você vai ganhar por habilidade, por escolha de campeão e por construir build. Essa galera age como se a vitória fosse um direito que eles têm por jogar o jogo. Como se o jogo devesse a vitória a eles. E que não é. E que eles acham também que a única forma que eles têm de jogar é a pautada no competitivo. Como eu falei antes, isso não é só culpa da player base, mas eu também acho que seja da Riot.
O jogo é feito de uma forma, e o game design dele é construído de uma forma para que você não veja seus erros. Para você ver como você morreu, por exemplo, você precisa ter um negócio específico para ter um replay específico. E aí cada partida dura de 40 a 50 minutos, que é outro ponto que a gente vai entrar, o tempo das partidas, para aí você achar onde você morreu, para que então você possa não morrer do mesmo jeito depois. É muito tempo, é muito esforço. Como eu vou melhorar em algo que eu não sei onde eu tô errando? Como eu vou melhorar em algo que só tá me punindo por errar, mas não tá me falando como fazer da maneira certa? Ou não tá me mostrando que eu tô errando para que eu possa procurar a maneira certa? O jogo te faz acreditar, muitas vezes, por você não ver seus erros, que você tá jogando melhor do que você realmente tá. A galera que joga de Yasuo, por exemplo, são, em maioria, as mais tóxicas da comunidade, né? É a galera que me xinga, geralmente a galera mais nova também. E eu sinto que não é à toa. A própria Riot, com as escolhas de game design dela, planta isso nos personagens. Campeões como o Yasuo, eles são muito fortes. E eles são muito onipresentes. No sentido de eles têm muitas habilidades pra muita coisa. O Yasuo, ele tem um kit, por exemplo, que dá crítico pra caralho. Você nem precisa construir crítico inteiro, uma build de crítico pra ele. 2 itens ele já tá dando muito crítico. Ele tem um escudo que bloqueia projétil, independente do nível do projétil. Não é habilidade, não é todos os projéteis. E uma ult que é muito fácil de encaixar. A pessoa só precisa estar levantada, sendo pelo seu kill ou sendo pelo inimigo, pelo aliado, quer dizer. Um Malfit, por exemplo, levanta alguém e ele consegue usar, sabe? Um E do Blitz consegue levantar ele, você consegue lutar. Campeões tipo Yasuo, eles vão ter esse kit completo. E isso vai fazer com que quem tá jogando com ele sinta que faça muita coisa pelo time. Mesmo que não necessariamente esteja. E que isso não se reflita na partida. Eu cansei de ver gente que joga com campeões como Zed, Yasuo, Katarina, matando no mid, não descendo pra ajudar o bot, ou não subindo pra ajudar o top, ou não indo ajudar o jungle a garantir algum objetivo. Então você sempre vai ter essa desconexão do eu tô indo muito bem, enquanto o resto das pessoas tá indo muito mal. É parte do problema do League também. Tem uns personagens que a gente chama de assassino / sem dedo, que são Yasuo, Zed, e eles meio que estão jogando próprio. E a Riot não faz nada pra que eles trabalhem em grupo. Eu não conheço muito bem os campeões mais novos, tipo a Aphelios, mas a Sori, que é minha filha digital, sigam ela no Instagram, o arroba tá aqui, ela me trouxe o exemplo do Aphelios enquanto a gente conversava sobre esse roteiro, e ela falou que o Aphelios tem CC no auto-ataque, ele tem cor na faquinha sem item, e uma torretinha que não é do Heimer. Eu não vou reinstalar o jogo pra ver se ela tá certa ou errada nisso, mas eu vou confiar na palavra dela, porque geralmente com essas coisas ela tá. Tudo se junta num problema maior. Esses campeões que fazem tudo sozinhos não tão equilibrados pra quem joga como a gente. Pra quem não é pro player, pra quem não gasta 8 horas do dia estudando sobre o jogo e jogando o jogo. A Riot não equilibra os campeões pra gente, mas sim pros pro players. Esse é o ponto. É o competitivo que dita o ritmo de nerf, buff do League of Legends. E é absurdo a gente tratar a realidade de que 10 pessoas que são muito boas nos jogos, que são os pro players, é a mesma visão de game design e de mecânica e de movimentação e etc, etc, do que uma pessoa normal tem, do que uma pessoa comum tem. É no mínimo inocente acreditar nisso. Isso é danoso a longo prazo. E não importa quanto a gente tende a copiar eles. Não adianta, porque eles são treinados literalmente pra isso, todo dia, o dia todo. Recebem pra isso. Às vezes você chega do trabalho e vai jogar alguma coisa e você já tá cansado, sua cabeça é pipipipopopó. Eles não, eles têm tempo pra isso. Eu sinto que é uma corrida, é um loop, é algo que não se resolve tão simples. Então, basicamente, a gente tem a Riot equilibrando o jogo pros pro players, a comunidade que tenta copiar os pro players, personagens como Yasuo que são pegos pra dar a sensação de que jogam tão bem quanto no pro player, e aí você tem a frustração por perder partida, mesmo tendo jogado muito bem, e aí você tenta copiar o pro player pra melhorar, aí a comunidade reclama, aí a Riot promete melhoria e equilíbrio, e aí ela equilibra o jogo pra pro player. De novo. Então a gente fica nesse ciclo, a gente fica nessa volta, em que nada se junta no fim do dia. E isso parte a gente pro próximo ponto, que é I am the blade in the darkness. Ele tem um problema sério sobre a individualidade dele. O top acha que tá jogando bem e que o jungle não tá gankando, mas ignora que ele morreu 30 vezes na lane phase
e ele não tá farmando nada. O jungle se sente sozinho no jogo porque talvez ele tenha sido invadido e ninguém ajudou ele, aí ele fica chateado pelo resto da partida e fala, vou pensar em mim, e não sinaliza nada do que ele vai fazer pro time, e às vezes nem ganka as pessoas. O mid trata todo mundo como se essas pessoas fossem burras, como se o jogo fosse sobre ele. Ele não desce pra ajudar o bot, ele não sobe pra ajudar o top, ele não ajuda em um gank, ele não ajuda a garantir o objetivo. O ADC acredita que o suporte não tá fazendo o trabalho direito. Mas ele também não tá se posicionando, não consegue acertar algumas coisas básicas, importantes, tipo, esconder nos matinhos pra tomar menos negócio de target direto, né? Menos skill de target. Ou, sei lá, dificultar ser traqueado pela lane, ou se esconder atrás de minion pra essas coisas. O suporte vai achar que o ADC é um bebê gigante, que não sabe jogar, que o mid não tem noção de mapa, e que o jungle não fede nem cheira, e que o top tá na ilha do top. No final do dia, tá cada um olhando pro próprio umbigo e esquecendo que é um jogo coletivo. E também as pessoas estão mais preocupadas pra apontar o dedo na cara do outro e falar das cagadas que o outro fez. E não olhar e falar, tipo, puta, caguei no pau aqui. Ou eu fiz essa merda aqui. No final do dia, os objetivos, as torres, os dragões, os barões, que deveriam ser os pilares, os pedestais do jogo, eles só se tornam pedestais para as pessoas se gabarem de que elas destruíram antes ou depois alguma coisa. Então a coisa mais comum que você vai ouvir é: eu levei a torre, eu roubei o dragão, eu peguei 10 kills. Nunca é sobre nós. Nunca é sobre nós pegamos 10 kills. Nunca é sobre, puta, conseguimos garantir o barão. É sempre sobre o que você fez, o que você roubou, o que você não conseguiu fazer. Mas é um jogo coletivo ainda. Roubar um dragão, um barão, alguma coisa desse tipo, por exemplo, era pra teoricamente ser um trabalho coletivo. Onde basicamente o time distrai o time inimigo, o jungle vai lá, dá o flash, pula, sei lá o que ele faz, usa uma habilidade pra entrar no barão, tenta pegar o barão do jungle inimigo, e é isso aí. Mas o que acontece é, o time tá cada um na sua rota, ou às vezes eles estão aglomerados na base, eles olham pro jungle e falam, vai lá roubar o dragão, não dão uma escolha pro jungle, ele vai lá, ele tenta smitar e ele morre. E aí xingam ele porque ele não pegou o barão e a gente vai perder o jogo porque ele errou o smite no barão. Mas se ele pega o barão, as pessoas olham pra ele e falam, beleza, não fez mais que sua obrigação. Nunca é sobre o coletivo. Nunca é sobre o time, nunca é sobre o objetivo. É sempre sobre o eu e o que tá no meu ego. É sempre sobre o eu e o como eu posso ganhar isso, como eu posso ser melhor que os outros. Eu joguei recentemente, eu jogava há um tempo, mas eu voltei a jogar recentemente, o Heroes of the Storm, da Blizzard, e eles acertaram uma coisa pra mim muito forte, que é não ter nada seu. A experiência é igualmente compartilhada, as kills aparecem como de todo mundo, os objetivos mudam e também mudam o fluxo do jogo. Mas principalmente você conta com o seu time pra experimentar coisa, você pode fazer uma comp de 5 tanques, 5 suporte, ou qualquer coisa do tipo que você ainda tem chance de ganhar o jogo. Não tem um replay de como morreu, mas sempre que você morre dá pra olhar e falar, puta merda, eu tava sozinho, eu tava na frente, eu tava muito atrás, eu não vi o cara vindo do matinho. Você sabe onde errou só de bater o olho na situação, sem ter que assistir um replay de 40 a 50 minutos, pra entender a construção daquilo. Além disso, o Heroes ele acertou uma coisa pra mim que é muito séria, que é o tempo de jogo. Cada partida de Heroes of the Storm demora em média de 15 a 20 minutos. Quando a gente compara com a Riot e o League, em que as partidas demoram 40, 30 minutos, é muito mais fácil você se frustrar com 30 minutos de jogo do que com 40. E é disso que a gente vai falar agora. A Riot desde sempre gostou de partida longa. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, um mínimo de partida era 30 minutos e você não... Basicamente você tava preso por 30 minutos numa partida. Ah, Gabe, tem o surrender. Você não consegue dar surrender. As pessoas não querem dar surrender. Elas acreditam que elas conseguem, de alguma forma, virar o jogo, independente da situação. 40 minutos é muito tempo, quando a gente pensa num jogo. 40 minutos é uma aula, é um horário de almoço, é muito tempo pra se frustrar com os outros. É muito tempo pra culpabilizar os outros de um problema que é majoritariamente seu. A gente conversou um pouco sobre o sentimento do o outro tá fazendo errado enquanto você joga League. Só que é isso por 40 minutos em você.
É 40 minutos das pessoas se xingando no chat e achando que os outros estão errados. Isso vai acabar te intoxicando. Isso vai acabar entrando na sua cabeça. E vamos supor que a partida acabou. Beleza, você perdeu. E você ficou frustrado por 40 minutos. 5 minutos de fila é o suficiente para tirar essa angústia de dentro de você? Não é. É muito pouco tempo. Acho que tem que aumentar o tempo de fila? Não. Mas é basicamente uma receita da frustração você ter o tanto tempo de partida e tão pouco tempo de fila. Então alguma dessas coisas tem que mudar. Ou você aumenta o tempo da fila, que é impraticável, ou você diminui um pouco o tempo da partida. De qualquer forma, você vai pra próxima partida com um resquício de raiva da última. Você vai levando a frustração da última e vai acabar se frustrando nessa. Acaba virando uma bola de neve de raiva, frustração, tristeza. E tudo isso é porque as partidas demoram muito. Porque elas demoram 40 minutos. É muito tempo. Em 20 minutos de partida, meio que você já sabe se você ganhou ou perdeu. É o suficiente para as pessoas já fazerem o que elas têm que fazer nas lanes, e o jungle já fez a maioria das rotações que ele precisava fazer. Agora, League, que era um jogo sobre pequenas escolhas, acaba virando um jogo sobre correr junto com seus amigos, esperar que alguém saia de posição, pegar essa pessoa que tá fora de posição e tentar fazer isso um com um até que você consiga levar os objetivos. É um jogo sobre esperar e ter paciência no final do dia. Mas como você espera algo sendo que você tá frustrado? Você não consegue esperar. Não é assim que funciona a nossa cabeça. É muito difícil também a gente falar de ter paciência quando tudo que tá em volta de você parece estar ao contrário. Tudo que tá em volta de você parece ter errado. Tem um termo que a gente usa para jogo que chama dissonância ludonarrativa, tá? Que é nada mais do que a desconexão entre a gameplay e a história. Mas nesse caso específico, eu vou me dar a liberdade de falar que a distância da sensação que o jogo dá e o jogo por si. O League é a definição. O League é um jogo perdido entre dois mundos. Teoricamente, ele é um elo perdido entre duas realidades muito distintas. Ele não é um jogo competitivo completo, mas ele também não é um party game. O que é um party game? É quando você junta com seus amigos e vai jogar alguma coisa. Como jogo competitivo, ele é praticamente impossível, porque você vai com 4 pessoas que você não conhece muito bem, ou que são muito melhores ou muito piores do que você. Quando você decide jogar com amigos, se você estiver tentando ganhar, é 5 pessoas gritando umas com as outras porque X o ardou e Y o ardou, porque o ardou onde o ardou, etc, etc. Pra jogar como plano de fundo enquanto conversa, não funciona, porque ele é muito técnico. E ele também é muito monótono e cansativo. Então ele tá perdido nesse limbo. E não importa quando você jogue, quantos anos você treine ou qualquer coisa do tipo. A não ser que você dedique sua vida pra isso, não tem um senso de melhoria. Não tem uma bonificação por ser fiel ao jogo deles. E se a Riot não faz questão de levar a gente em conta, por que a gente deveria ser leal a Riot? Porque só jogar o jogo dela não é o suficiente pra eu ficar melhor a cada vez que eu jogo. Tem alguma coisa aí. Quando eu jogo jogos como Overwatch, ou quando eu jogo jogos de luta, ou quando eu jogo jogos como Dragon Ball FighterZ, ou quando eu jogo até mesmo Heroes of the Storm, eu entendo onde eu tô errando e onde eu tô acertando, e aí eu consigo melhorar. Por que no League não? Por que a Riot não ajeita isso? Let's raise the stakes. Pra finalizar tudo, e pra amarrar tudo, é inegável que o League tenha um carisma. E ele tem um je ne sais quoi que mantém a galera nele, que mantém as pessoas jogando. Mas eu acredito que o League é como um Doritos, ou qualquer salgadinho pra isso. Ele é gostoso, ele é divertido, mas ele não te alimenta. E por não te alimentar direito, você sempre vai ter fome. E aí você sempre vai pegar mais um Doritos. Jogos como Heroes of the Storm e Overwatch e Dragon Ball FighterZ e Dark Souls, etc, etc, são uma refeição. Eu não preciso jogar 4 partidas pra conseguir me divertir. É como se fosse um prato de um restaurante em que basicamente eles apresentam tudo que tem que apresentar, você come no final se sente satisfeito. O League ele não faz isso.
Ele não faz isso. Eu sinto que o League só vai ser um jogo melhor quando a comunidade entender que tá errada e cobrar mudança pros players. E também, né, mudar como comunidade. A gente ainda tem uma das comunidades mais machistas, homofóbicas, LGBTfóbicas, racistas do cenário. Eu acredito que parte disso seja porque ele é um jogo muito acessível. E aí você não tem a barreira de entrada e você também não tem o sentimento de um valor em algo. Jogos de graça costumam ser mais tóxicos porque você não pagou por aquilo de alguma forma. E eu não acho que todos os jogos tenham que ser pagos, mas é sempre um risco e é sempre uma possibilidade muito real que o seu jogo acabe se tornando uma massa estranha. Eu falo isso pela minha experiência com Paladins e com Overwatch. Eu joguei Paladins por muito tempo e basicamente era gente se xingando assim como é no League of Legends. Enquanto no Overwatch, por ser um jogo de 150, 70 reais, as pessoas querem aproveitar aquele jogo. Então você ficar xingando os outros não é muito a forma mais inteligente de se fazer isso. Mas, de verdade, eu queria deixar de gostar de League. E pelo menos uma vez por ano eu ainda instalo e vejo como ele tá. E eu sempre fico triste porque parece que ele tá piorando a cada vez. Eu realmente queria ter coisas boas pra falar do League of Legends, porque ele é um jogo que fez parte da minha vida há muito tempo. Ele foi muito importante, ele me ajudou a conhecer melhor a minha namorada, ele me ajudou a conhecer melhor os meus amigos, ele me divertiu por várias horas. É quase como a sensação de ver um amigo seu perdido na própria vida. E saber que não importa o quanto você queira ajudar ele, ele não vai pegar sua mão, ele não vai te ouvir, e ele não vai procurar terapia. Eu queria gostar de League of Legends. Eu queria poder voltar a jogar League of Legends. Mas não tem como. Bom, esse foi o primeiro vídeo desse estilo. Eu sou o Gabe. Você pode me seguir nas redes sociais que estão em algum lugar por aqui. Nessa região da minha mão. Eu também faço lives lá na plataforma roxa. Nossa. E que a gente conversa um pouco mais sobre essas coisas. Eu não quis fazer esse vídeo pra atacar ninguém. Eu não quis fazer esse vídeo pra atacar a Riot, eu não quis fazer esse vídeo para atacar a comunidade de League. Mas eu entendo que existe um problema muito sério lá e que, por ter feito parte dela um dia, eu me sinto na obrigação de tentar ajudar de alguma forma. O que a gente precisa mesmo no League of Legends é de maturidade emocional, responsabilidade e respeito com quem tá em volta. Com isso a gente consegue cobrar Riot, com isso a gente consegue melhorar a comunidade. Tchau!